boa tarde, bom dia. Vamos lá, gente. Segundo tempo aqui na sala 2. Vamos começar com o nosso amigo Fioravante. Ele vai falar sobre cenário de ameaças 2025, prevenção, recuperação e previsões para 2026. E eu estou para o microfone. Fioravante Souza atua no mercado de segurança da informação desde 2003. Está bem. Já passei da validade. Hoje desenvolve seu trabalho como Malware Research. Olha o título do camarada. Lá na Automatic, para quem não sabe, é a empresa por trás do Press, com mais de 13 anos focado em ameaças web, ele compartilhará o conhecimento, o cenário das ameaças em 2025, suas previsões e métodos para reduzir a superfície de ataques em sites WordPress, e já colaborou com jornais, revistas, muita experiência. Estado de São Paulo, super interessante, matérias relacionadas à segurança de segurança. Com vocês, Fioravante, a sala top aí. Muito obrigado. Restam poucos Fioravantes no Brasil. Em Minas Gerais são 16 ou 18. Minha esposa faz a contabilidade para mim. Então faz o censo. Faz o censo, então a gente está pensando em fazer um encontro de Fioravantes em Minas Gerais. Talvez dê uma mesa em um bar. Mas enfim. Eu sou mal researcher ou pesquisador de ameaças, tentando ser um bom lusófono. Na Automatic hoje, mas já passei tanto pela Sucuri, não sei se já conheceram a empresa ou já usaram, pela GoDaddy. Eu vim antes de lidar com malware para computadores junto com a Trade Micro, seguindo no laboratório de ameaças para a América Latina. Então, lidar com vírus de computador nunca foi o que eu queria desenvolver joguinho, mas o vírus de computador é quase um joguinho, tentar entender o que ele está fazendo, tentar descobrir como se livrar dele, essas coisas. Eu brinco que eu sou zelador de sites, principalmente de WordPress, que eu cuido deles, limpo a sujeira, limpo a bagunça que os ataques acabam deixando, desde 2012, que foi quando eu entrei no Sucuri. De lá eu saí de malware para computadores, servidores e desktops, para ficar especificamente em web, que era uma área muito deficitária naquela época. Enfim, mais de 20 anos aí em InfoSec, e eu brinco que eu sou um jockey dos IA da vida, do ChatGPT, porque precisa usar, e eu gosto de não montar, mas ser quase um DJ, como o pessoal está falando, puxar o resultado de uma IA daqui, jogar para o outro, fazer remix e dar essas doideiras. Enfim, antes disso, de falar do cenário de ameaças, a gente tem que falar um pouco do viés que a gente tem nesse meio. Então, quando a gente fala de WordPress, nós temos aí, acho que esse é melhor, está dando um tab meio estranho aqui dentro. A gente tem 430 milhões de sites na internet. Se a gente for tentar pensar a segurança de todos eles, a gente vai ficar maluco. Não tem ninguém que consiga cobrir todos esses sites. Então, o meu viés está nesse pequenininho, que são os 27 milhões de sites que usam Jetpack. Na verdade, é menor ainda. Você está vendo aquele pontinho laranja ali, que são os sites que usam o Jetpack Scan, que é um pedacinho pequeno dentro dos 27 milhões que usam o Jetpack. Mas eu vou falar com vocês ainda de um espaço menor, que são os 12 mil que usam o Jetpack, que foram comprometidos em 2025. Então, o que eu estou olhando é muito pequeno junto ao todo do que é o WordPress na internet. Então, eu vou tentar extrapolar um pouco desses 12 mil do que a gente pode ver hoje na internet. Mas o WordPress fez seus 20 anos. Então, eu vou tentar contar um pouco desses 20 e poucos anos de vulnerabilidades em mais ou menos 10 minutos. Porque muita gente me abordou hoje falando: não consigo convencer tal cliente a usar o WordPress porque ele diz que é inseguro. Eu falo, foi. Se a gente pegar o começo, lá para o WordPress 2, não sei se vocês estavam já envolvidos nisso, quando teve um ataque de supply chain,
que alguém roubou uma senha, conseguiu colocar um código malicioso dentro do core. Então, esse tempo já passou. Esse tempo de ter ameaças ou falhas críticas ficou para trás. Tanto que vocês veem a faixa roxinha, que é a crítica, então, isso ficou para trás para o core. Hoje a gente tem muita gente olhando para o core ativamente. Hoje a gente tem problemas de bug bounty que vão forçar os pesquisadores, ao invés de usar esse ataque para conseguir invadir o site WordPress para mim próprio, ganhar um dinheirinho reportando isso para a Automatic, ou reportando isso também para o WordPress Foundation. Então isso ajuda muito. Nos últimos anos, a grande maioria dos ataques foi relacionado a cross-site scripting e cross-frame CSRF. Então, que tantos esses ataques caíram, os mais graves caíram em classificação média. Então o risco é muito mais baixo. Porém, no entanto, contudo, nós temos os plugins, que aí é terra de ninguém. Então você vê que os plugins acompanham a popularidade do WordPress. Infelizmente eu não contei com a resolução daqui, ficou bem pequenininho uns anos ali, mas a gente consegue ver que de 2014 começam a aumentar as vulnerabilidades dos plugins, conforme aumenta a disponibilidade dos plugins. Mas a gente tem um pico absurdo em 2020 e 2021, que é o que eu chamo da corrida do CVS, que foi quando a Automatic compra o WPScan e o WordFence e PatchStack conseguem o seu registro de CNA. Então eles podem emitir esse CVS. Para quem não conhece, os CVS são os registros públicos de vulnerabilidades. Nisso entrou a loucura, essa corrida de quem tem mais CVS publicados. Hoje a briga já está entre a PatchStack e o WordFence. Eles investiram uma grana forte, mas ao mesmo tempo nota-se que o que subiu foi classificação média. E se a gente levar uma discussão do que é o médio ou não, o que é médio risco ou não, aí começa a discutir o sexo dos anjos, e a gente vê que às vezes eles puxam um pouquinho para cima, dá aquela levada, falando, isso aqui pode levar a um risco maior, mas a parte teve um crescimento significativo, tanto dos críticos quanto do risco alto, mas ainda assim os plugins grandes, tem muita gente olhando, eles acabam tendo uma segurança um pouco melhor. Por curiosidade, cross-site scripting é top 1. Cross-site scripting não tem jeito, é o tipo de vulnerabilidade mais reportada, mais validada. E o plugin que ao longo desses anos todos teve mais vulnerabilidades foi o MediaForce. Porque plugin grande, muita visibilidade, muita gente codando para ele, gera muita abertura de falhas. E os temas, enfim, continuam no mesmo esquema, a gente vê o mesmo crescimento exponencial nessa corrida do CVS, continua o cross-site scripting sendo o caso mais comum em todos os tipos de report, e o tema com mais reportes foi o AVA, que também entra em popularidade, quantidade de código. Eu fiquei impressionado de não ter visto o Elementor no top 1 de muita coisa e o Dig no top 1. Mas tivemos em MediaForce e Avalo, talvez pela idade de todos eles. Os temas, eles tiveram esse crescimento grande por não ter a mesma disponibilidade de plugins. Você vê a quantidade de temas disponíveis e quantidade de plugins, e a pessoa normalmente não mantém um monte de tema no site. Plugin é um pouco mais... Eu não entendo, os meus sites são mais limpinhos, eu mantenho poucos plugins, mas tem sites que a galera mantém muitos plugins, até mesmo inativos, que podem permitir entrada. Em temas isso é muito mais comum, porque mesmo você não usando funções dos temas, eles vão deixar, principalmente, a Ajax Functions abertas para poder ser exploradas. Bom, se a gente olhar o total
de todos os reportes, nós temos cross-site scripting. Lá em cima, quase metade dos reportes estão aí. Então, gente, se vocês escrevem plugins, escrevem temas, não tem medo de validar input, de sanitizar output. WordPress, o core, tem funções que ajudam nisso. Então, leiam o core. E o erro mais comum é isso, esquecer que a pergunta eu até ia fazer para o Ramon sobre a ferramenta que ele estava usando de database, que ele mostrou algumas validações ali, mas eu não vi se tinha uma sanitização, por exemplo. E aí, será que se eu usar uma outra ferramenta que vai substituir uma função do core, ela vai trabalhar da mesma forma, sanitizando uma entrada de SQL Injection? Ou se ela vai validar os inputs que eu preciso, ou ela vai sanitizar para o meu usuário final, que ele não tome o cross-site script na cabeça, ou que ele realmente veja o que eu quero que ele veja, o que o plugin espera extrair, expor, né, no site. Em seguida, o cross-site request forgery, que quando a gente apresenta vulnerabilidades, é algo que às vezes gera um pouco mais de confusão, que o cross-site scripting é mais visível quando um site vai expor essa vulnerabilidade. Então, vou mostrar o pop-up aparecendo de um alerta, vai mostrar um iframe sendo inserido ali, ou um JavaScript carregando dentro do site. Mas o CSRF, o Cross-Site Request Forgery, ele precisa de mais ativação do usuário. Ele vai precisar que um usuário administrador ou um usuário editor seja atacado para entrar no site, passar credencial e conseguir. Então, precisa de um pouco mais, uma publicidade de ataque maior. Outro caso que é comum, o WordPress oferece funções para isso. É só usar direito, que são os Missing Authorizations. A gente vai configurar alguma coisa no plugin que só um administrador ou um editor pode fazer. E uma validação simples de um nonce não é o suficiente para validar que a capacidade daquele usuário seja suficiente para executar uma função dentro do plugin. E depois, baixando os 10%, a gente vai ter o SQL Injection, que pelo uso das funções do WordPress acaba diminuindo um pouco mais. Você vai ter sites que vão sofrer por SQL Injection de não usarem funções de preparação dessas queries. Você vai ter a exposição de informações sensíveis através de logs, vai ter acesso a mandar arquivos para os sites. Esse é um dos reportes que acaba caindo mais, porque às vezes os pesquisadores reportam que o Tiny File Manager permite que usuários façam uploads de arquivos PHP, mas é um sistema, é um arquivo para fazer upload de qualquer tipo de arquivo. Então é o que mais cai. Então é engraçado ver o quanto que o restricted upload causa nisso, que normalmente são reportes de plugins ou outras coisas que são feitos para fazer upload. Enfim, outros tantos tipos de vulnerabilidades que acabam entrando nesse pedaço, que são coisas pequenas, mas, de novo, cross-site scripting é simples de resolver. E os ataques? Então a gente viu o que está vulnerável, o que deixamos, a exposição que a gente tem dos plugins são essas, mas o que os atacantes, o que essas pessoas estão mandando para os sites, quais são os ataques automatizados, o que está chegando em cada um, o que nossos sites, inclusive os reportes, recebem de pancada. E acaba sendo quase a mesma coisa. SQL Injection sendo o mais interessante. Por que o cara quer fazer um ataque de SQL? Dá mais valor. Apesar de ter muita vulnerabilidade de cross-site scripting, o ganho que eu tenho explorando essa vulnerabilidade é menor do que eu conseguir entrar no banco de dados no site. Eu prefiro investir um tempo de ataque, eu como um ator malicioso, em tentar jogar um SQL Injection, tentar acessar
outros diretórios do site por Path Traversal que não são permitidos. Então, eu tenho um plugin que me permite acessar um caminho dentro do meu servidor. É mais interessante eu tentar atacar para pegar um arquivo importante, tentar pegar um arquivo de senhas, do que eu tentar só um cross-site script. Porque o cross-site script eu preciso atacar. Para ter um ganho muito alto, eu preciso atacar o usuário final. Ou eu consigo fazer com que injetar um cross-site script no WordPress, num post, para atacar um editor ou um admin, ou eu tento atacar o admin diretamente por um e-mail direcionado, com um ataque direcionado. Então, eu dependo muito de outros atores para que um ataque de cross-site script me traga um lucro, né? Me traga o famoso profit ali. Então, SQL Injection é mais interessante, o Path Traversal é também muito interessante para ataque, e a gente viu um crescimento muito grande do que a gente chamou de malicious crawlers, que são as ferramentas que vão caçando sites, como as IAs estão fazendo hoje, tentando varrer o seu site, baixar ele inteiro e entender o que tem, mas na verdade ele está tentando achar o seu sitemap, ver se você está rodando um plugin, se você está rodando um tema, e ele vai buscando informações para criar o perfil do site para depois efetuar um ataque que seja mais interessante, que traga mais benefícios para quem está fazendo o ataque em si. Em seguida, que eu achei também interessante para esse ano, foi o no-byte, que é uma forma que os atacantes usam para tentar burlar o firewall. Então eu vou inserir dentro do meu ataque bytes diferentes que, para mim, ele vai quebrar, o ser humano vai ficar uma maluquice a string, mas para o WordPress, na verdade, em WordPress, seu PHP, ele vai olhar e falar, isso aqui substitui o underscore. Então, para a gente virar uma maluquice, o PHP vai limpar isso e substitui por underscore. Normalmente, é o comportamento do PHP. Só que, se a pessoa que escreveu a regra do firewall não teve isso em conta, passou Thomas Kelly Injection. Não tem jeito. E o pequenininho que vale mencionar, que é a injeção de código PHP, que são alguns plugins que a gente notou que permitem que você passe código PHP para ele ser executado. Então, o plugin recebe por post, seja em formato JSON que seja, e vai executar esse código PHP. E isso fez o nosso top 10. Se você gerencia um servidor e quer ter um firewall e não está querendo investir, as regras do Mod Security, que são de graça, o Core Rule Set TV grátis, funcionam muito bem. Poucos ajustes de falso positivo, mas elas funcionam muito legal. O ataque direcionado à extensão a gente monitorou também. Então, todos aqui são ataques genéricos, mas a gente também tem regras que monitoram um ataque específico para aquelas vulnerabilidades listadas anteriormente. E os direcionados mesmo, eles são menos de 1%. Então, que os ataques acontecem de verdade é volume, é quantidade. Ele vai pegar, e mesmo se você tem um site estático, alguém vai tentar fazer um DOS nele. E essa hoje a quantidade de ataques é muito grande, o volume é grande, e é importante lidar com esse tipo de bloqueio. Bom, e o que a gente viu, desses ataques, que resultaram daqueles 12 mil que a gente viu que um ataque realmente resultou em um malware sendo instalado no site, em um defacement, em algum prejuízo para o site. 70% de todos eles, todos esses 12 mil que a gente investigou, foram usuários que tiveram sua senha comprometida. Então, gente, por favor, force todo mundo. Eu falo isso porque eu falo em casa. Não usa a mesma senha em todos os lugares. Usa um gerenciador de senha. Usa múltiplo fator de autenticação. Vamos lá, porque
é muito fácil de reduzir esses 70%. E eu cheguei ontem aqui lidando com um cliente que tem 16 administradores e 3 deles foram comprometidos, 3 deles sendo usados para instalar plugins falsos. E os 3 falavam, não, eu troquei a minha senha por uma senha forte. Não adianta se a sua senha é forte e ela está vazada. Isso não adianta de nada. Mas enfim, tirando esse 70%, que é triste, a gente tem que lidar com isso. Os outros, o resto temos 22 que vieram de vulnerabilidades mesmo. Então essas vulnerabilidades, dos 76, desses 22%, 76 tinham alguma coisa já vulnerável e já antiga. Então era um pessoal que, apesar de estar usando o nosso serviço, ou não habilitava a parte de firewall, ou quando recebia o alerta, olha, você tem uma vulnerabilidade grave no seu site, clicava em ignorar. E isso que a gente começou a monitorar também, levantar para o usuário e falar, por que você decidiu ignorar uma vulnerabilidade crítica? Porque a gente acaba dando essa opção para o usuário na hora do alerta. Ele pode simplesmente ignorar. Então, nesses casos, a gente retornou para eles falaram, para mim o alerta não era importante, vocês iriam resolver isso para mim. E em outras vezes era, se eu atualizar esse plugin, meu site vai ser quebrado. Porque o que eu uso não é compatível, então as funções novas vão causar problema no meu site. Para isso, a gente está investindo bastante nas regras de firewall, que a gente chama de patch virtual, e também em aplicação de patch forçando um código para desabilitar funções vulneráveis. Então isso já é de mercado, se vocês já conhecem o PatchStack, faz isso. O WordFence já oferece mais uma pegada de firewall e a gente está juntando essas duas abordagens para oferecer tanto patches virtuais, desabilitando parte do código, ou executando em regras de firewall para evitar que quebre sites. E os 8% restantes estavam relacionados com extensões obtidas em sites duvidosos. Falta 10 minutos para mim, obrigado pelo segundo aviso. Que, gente, eu sei que às vezes o Elementor está caro e tudo mais, mas se for pegar alguma extensão em algum site que, sei lá, não dá para confiar, dá uma revisada no código, taca no chat GPT da vida, no Cloud, tenta, porque rola. Vai ter um backdoorzinho muitas vezes. Bom, e sobre os presentinhos, né? Porque a gente viu que o pessoal atacou e largou alguma coisa lá. A maioria que a gente vê são backdoors, então eu tive acesso ao seu site, eu quero manter acesso a ele. Os mais comuns que a gente viu esse ano foram o Zima Shell e o Anonymous Exploiter. Esses dois, eles vinham de um pacote de exploit chamado AnonFox. E eles eram um kit de exploit para WordPress muito, muito completo. Você rodava, ele rebentava o site, ele era bem pesado. O segundo é um que a gente achou bem legal, que são backdoors, outras coisas rodando, mas todos eles tentando se fingir como arquivo zip, ou como arquivo de imagem, ou arquivo de PDF. Então, se você perguntava para o seu operacional, o íconezinho era de zip, era de PDF, ele tentava ler isso. Era muito massa. Mineradores de criptomoeda ainda existem, ainda tem pessoal usando mineradores Monero rodando no cliente, não mais servidores. Isso foi legal, que a maioria já viu esse script. Os plugins falsos, não sei se vocês acabam vendo bastante acontecendo. O mais comum desse ano foi o Age SEO, que ele fala que é um sistema de SEO super ótimo feito pelo WordPress. E também abuso de plugins válidos que executam o código PHP. O mais abusado esse ano foi o Insert quer dizer, foi o mais abusado esse ano. O pessoal vai lá, usa um administrador que vazou a senha, instala o Insert Heads and Footers, sobe um códigozinho e esconde o plugin. Que isso é legal também, eles estão escondendo o plugin depois disso.
Então você é administrador, vai no seu site, plugin não está lá, não está na lista, mas o arquivo existe, o editório existe e tal. Mas enfim, nesses 10 minutinhos, quase final, como que a gente pode diminuir essa área de risco? Então vamos pensar na superfície de exposição. A gente vai ter o host, então não adianta eu colocar meu site em um host que todo mundo tem acesso aos arquivos de todo mundo. Então, um ambiente compartilhado é seguro? É seguro. Se a gente fizer direitinho, se a gente limitar os acessos que cada site vai ter. Mas tem que estar esperto se o seu host está fazendo isso. Você está ajustando o core está atualizado, o core está íntegro. Vamos olhar se a integridade do site, porque às vezes você não sabe se sofreu algum comprometimento. A integridade está ali, tem algum código estranho. Então, monitorar o seu sistema de arquivos é sempre muito importante. E a higiene de temas e plugins? Como está? Você está usando aquele elemento baixado no site russo? Você tem certeza de que ele não está com um backdoorzinho ali? Às vezes nem desconto, está de grátis. Está 100% grátis. E os seus usuários? Tem um administrador esquecido? Usa multifator de autenticação? Você está tendo uma higiene de senha? Você está usando alguma ferramenta para validar que a senha que o usuário está rodando não vazou em algum desses vazamentos? Tem serviços de graça para isso. Bom, e minhas previsões? Vou tentar ser um pouco mandinar aqui, mas eu digo que vai ser a mesma coisa. Não vai mudar nada. Same, but different, but still the same. Vai continuar o mesmo tipo de ataque, mas com um temperinho. E qual é esse tempero? São as LLMs. Então, muita gente está aprendendo a fazer o seu plugin, o seu tema, o seu código, usando vibe coding. Nada contra esses conteúdos listados aqui, é só por conta de que muitos deles não fazem que o prompt cuide da segurança, da sanitização, da validação de input, de checar capabilidades dos usuários. A gente já pegou algumas ferramentas que foram desenvolvidas do zero, que são um caos. E como elas não foram disponibilizadas gratuitamente, elas não são ferramentas que estão no wordpress.org/plugins, a gente acabou tendo um pouco mais de tempo para essa pessoa arrumar os seus plugins, que são coisas pequenas, mas o cara falou, não, eu não sei escrever código, eu joguei no cloud aqui e ele fez isso para mim. Mas amigo, eu posso fazer upload do que eu quiser no seu site. Vamos lá, vamos devagar, vamos com calma, joga de novo, pede uma revisão, vai devagarinho, contrata o desenvolvedor, não sei, dá um jeito. Mas não é só quem está desenvolvendo o código que está fazendo o uso de LLM. Isso também, que eu estou chamando do polimorfismo artificial, eu estou vendo muito a Michel chegando, que é alguém pegando o C99 Shell, o R57, Shell das antigas, Shell raiz, e tacando em alguma dessas ferramentas, e é como no painel estava discutindo, entra lá os emojizinhos de coisa, que está tudo certo, que é o sinal que usou um LLM para fazer esse teste. Então a gente está notando muito disso, muita tentativa de ofuscação, usando as LLMs para ajudar a ofuscar o código, deixar ele às vezes parecendo mais profissional do que uma ameaça. E isso está engraçado. E eu terminei a apresentação, mandei para o Google. Quando eu mandei para ele, ele falou, não, legal, já baixei. Eu estava revisando o PHP 8.5. O PHP 8.5 vai suportar pipe coding, então você vai poder mandar informação de cada execução de função de for all pipes no Bash, em Shell. E eu olhei isso e falei, tá bom, lá vou eu, de novo, pensar em formas que alguém pode abusar disso ou fazer loucura disso. Então, é o que eu brinco. Eu escrevo a apresentação, ela já está desatualizada e não tem jeito. Então, é isso. Tentei
fazer o mais breve possível. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pelo estudo e perguntas. Uma pena eu ter visto essa palestra 5 anos atrás. Eu trabalhei com o Guilherme Gustavo na órgão que fez a gente. Será que chega? Acho que não chega. Eu fui analista de sistema do órgão do Estado e há uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a procurar um sistema de tipo WordPress para sites rápidos, sites demostrados, de levar Tá com muita microfonia? Tá, então. E na época a nossa equipe de segurança foi um teste com vários CMS e acabou o WordPress justamente pela questão de segurança, acabaram muito Sim. acho que tem uma comunidade também muito menor, ataques e vulnerabilidades que essa são grandes. Aí um pouquinho depois veio o Drupalgeddon, que ferrou todos os sites do Drupal. Mas depois o pessoal está trabalhando no CNS, passa a desenvolver há uma avaliação de WordPress em questão de segurança. É o ponto. Você tem que reduzir a exposição, né? A sua superfície de exposição. Porque 90% dos sites do Estado eram o WordPress atendia site de notícias e para divulgação de... Eu não consigo usar. Sem Exato. E esse é o ponto. Às vezes um CMS não é o que precisa para um site pequeno de divulgação. Às vezes um site estático acaba sendo muito mais interessante. Mas é muito mais difícil conseguir lidar com o e-commerce usando uma ferramenta que começando do nada. Quanto o convenção de sem plugins adicionais, ele é uma... Exato. O e-commerce ele entra na mesma coisa. Quando você vai para os plugins, apesar da gente hoje mudar o processo, então hoje o processo de plugins que vai estar no marketplace do e-commerce, ele passa por uma avaliação de segurança dentro do Automatic. Então, tanto de antivírus, porque houve um tempo que subiam-se muitos plugins para o e-commerce que sofreram ataques no desenvolvedor. Então, o desenvolvedor ia subir o plugin já com alguma coisa nele, porque ele não tinha nenhuma validação, não tinha nenhum cuidado, subiu para o e-commerce. E hoje a gente já no marketplace, a gente tem um monte de validação de segurança para não ter mais isso, não acontecer esse tipo de coisa. Então existe um filtro. Existe um filtro. Assim, tanto no WordPress.org, que tem o time de plugins que faz a filtragem, como no e-commerce. Os plugins do e-commerce hoje, só que a diferença está que hoje são 3 grandes empresas que olham o .org, né, ou a parte dos plugins que estão no .org, que é a Automatic, a WordFence e a PatchStack. A gente fica a nossa briga, quem que vai achar mais uma vulnerabilidade ali. Só que no e-commerce a gente faz um passo antes, tentando pegar as vulnerabilidades e qualquer ameaça antes de chegar no marketplace. Mas é bastante plugin, Então alguma coisa pode passar. Só uma última pergunta aqui, mudar, porque a gente vai para o intervalo. Tá. Vamos dar aqui. Será que ele não vai dar? Eu também trabalho na iniciativa pública do governo e uma coisa que a gente vê muito quando tem invasão, eu diria que é o grosso dessa invasão, de uma coisa que você acabou me falando, não é tanto de shell, como a gente falou, mas o que a gente vê muito é a invasão que não tem nenhum sintoma nem para quem está mexendo, nem para quem está visitando, mas que quando o Google vai indexar aquilo, ele vê que é o Google Bot que está batendo e aí bota um redirect
em 99 eu tenho para sites de cassino. Sim, sim. Eu não sei se esse é o mais comum no geral, mas como eu trabalho na Universidade Camargo do Brasil, talvez pelo site ter uma reputação muito grande, seja mais valioso colocar isso no site muito indexado. Mas se você comentaria sobre esse tipo de ataque? Sim, de Spam SEO. Tem alguma coisa para adicionar? O Spam SEO foi um ataque muito comum antes, enquanto o Google fazia mais o levantamento de reputação de sites para gerar ranking. Era muito forte. Tanto que a gente brincava de ver qual era a droga do momento, sabendo qual era o spam mais comum, quando Viagra caiu sobre o Cialis. agora está dando fila. E é engraçado que nos Estados Unidos tem um boom de spam SEO de antibióticos. E é muito maluco por conta de mercado. E eu achei que eu fosse ver mais coisa de bet, mais coisa de cassino do que ataques de shells mantendo no site. E shells simples. A gente tem visto shells pequenas para manter acesso. Talvez para, num futuro, saber que aquele site está na minha posse e eu consigo usar ele para colocar um spam SEO ou alguma coisa para me dar lucro. E como eu disse no começo do viés, o que a gente vê não é muito site de governo. Então pode ser que ainda é o vestígio do cara que continua atacando, que eu brinco, é chato dizer isso, mas o meu honeypot favorito são sites.gov.br, que eu jogo pesquisas do Google, do DuckDuckGo, qualquer coisa, e uso o site .gov.br ou .edu.br para pegar spams que estão acontecendo ou algum tipo de malware que joga stringzinhas, mesmo web shells. Eu jogo lá, será que a gente vê alguma no .gov? E se eu entro no sistema webshell, eu vou lá, entro e apago a webshell usando a mesma, porque já está ali mesmo. Vamos limpar algum serviço, que está de graça. Não tem mais, não? Acabou? É isso. Estou no café. Pode perguntar. Mas aí, Fioravante, conta pra gente um pouquinho do que é pra você estar participando desse WordPress. O que você pode destacar do conteúdo que você trouxe aí pra partilhar com a gente? Bom, eu estou muito feliz de estar de volta. A minha última participação no WordCamp foi em 2014. Depois eu acabei não participando mais como palestrante. E é muito legal encontrar com o pessoal, com muita gente que eu só conhecia online, só conhecia de internet. É muito bom, às vezes, colocar o rosto de verdade na pessoa ali, no avatar. Conversando com muita gente, trocando muita ideia, eu trouxe para cá um conteúdo do meu trabalho, que é especificamente falar de ameaças virtuais. Então, o que está acontecendo para o ambiente WordPress, quais ataques o WordPress está sofrendo, os sites WordPress sofrem, como os usuários, administradores de site, agências podem se proteger, o que eles podem fazer para tomar esse cuidado e não sofrerem nenhum tipo de ataque. A apresentação foi muito legal, o pessoal fez bastante pergunta aqui no Coffee, muita conversa, muita troca de ideia, muita troca de contato. Foi muito legal. Tá de volta ao Rio também, para mim tá muito legal, muito tempo que eu não via para cá. A UERJ, muito legal conhecer o espaço, o auditório também, muito bem equipado. Estou muito feliz de estar aqui e esperando a próxima, que vem ano que vem.